Bon après-midi, toi, tu vas bien? Chegando hoje para mais um pós-jogo. Era para ter saído ontem, mas o horário não me permitiu gravar. Mas acabou ontem, lá na Filadélfia. Brasil 3, Haiti 0. Era para eu ter gravado esse pós-jogo ontem, repito. Mas o horário em que o jogo acabou já não me era mais permitido gravar nada. Por isso eu não gravei. Apenas gravei uma opinião rápida no Instagram. Quem me segue viu, né? Uma vitória que ontem era esperada, né? Uma vitória que ontem era esperada e parece que o corte do fenômeno deu sorte, não é mesmo? Uma vitória que já era esperada, uma vitória que o Brasil tinha que buscar, ou como eu falei no pré-jogo, ou ganhava ou já era Copa, né? Ou ganhava ou adeus Copa, né? Porque a gente estava em terceiro por critério de desempate. A gente estava em terceiro por critério de desempate, né? Olha a diferença, né? Mas com a vitória de ontem, o Brasil assumiu o primeiro lugar na classificação, né? Assumiu o primeiro lugar na classificação. Tem um confronto importantíssimo na próxima quarta-feira contra a Escócia. E se eu não me engano, no mesmo dia do Brasil, acho que joga Marrocos também, né? Então, assim, o Brasil tem primeiro com 4 pontos, né? Com a mesma pontuação do Marrocos. Porém, o que vai decidir quem vai passar em primeiro e quem vai passar em segundo é o saldo de gols. Por quê? Vamos lá. Mais uma vez, eu não vou editar esse vídeo, tá? Eu vou mandar do jeito que tá. Por quê? Vamos lá. O Brasil ganhou ontem e foi a 4 pontos. Por que eu falei do saldo de gols? Vocês vão entender já já. Porque o saldo de gols é o seguinte, né? Porque o saldo de gols é o seguinte. Quem tem maior saldo de gols fica tranquilão na primeira colocação e vai pontuando, né? É difícil ser ultrapassado no critério de saldo de gols e na pontuação. Você pode ter menos pontos que o seu adversário, porém se você tiver um maior número de saldo de gols, você ainda consegue se manter ali na primeira colocação. Então é por isso que é bom você fazer gols importantes, marcar gols para que você possa aumentar o seu saldo de gols e não correr risco de ser ultrapassado tão fácil, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque é o seguinte, o Brasil tem 3 de saldo de gols, né? Tem 3 saldo de gols. Ou seja, ganhando da Escócia, vai a 5. O Marrocos só tem um saldo de gols, só tem um no saldo de gols. Até onde eu vi, tá? Se eu estiver falando errado, vocês me corrijam aqui embaixo, tá certo? Lembrando, comentem com respeito, senão já sabe. Bom, o Brasil tem 3 de saldo de gols. Um saldo de gols aí bacana, ok. Né? Bacaninha, ok. Então, assim, ganhando da Escócia, o Brasil vai a 5, certo? E o que o Marrocos precisa fazer? O que o Marrocos precisa fazer no seu jogo? Precisa vencer o Haiti, duvido nada que vai vencer. Porém, se o Brasil ganhar da Escócia, com o saldo de gols que tem, vamos chutar aí um placar mínimo de 2-0, o Brasil vai a 5 de saldo de gols, obrigando a seleção marroquina a fazer mais 5 em cima do Haiti, certo? Porque o Marrocos só tem um saldo de gols. E se ganhar de um placar elástico, vai aumentar o saldo de gols, né? Claramente. Porém, se o Brasil vencer, né, a Escócia por 2-0, ou o mesmo placar que foi o jogo de ontem, obriga a seleção marroquina a fazer mais 5 de saldo de gols. Para tentar decidir, né? Então assim, o Brasil tem tudo para passar dessa fase em primeiro. Tá certo? Por quê? Porque era uma vitória esperada, era uma vitória que tinha que vir. Ah, mas era contra o Haiti, uma equipe limitada, uma seleção assim, por mais que seja uma seleção qualificada, com jogadores bons, é uma seleção limitada que não tem muita coisa. Beleza, beleza. Mas independente da seleção que enfrentar, seja média,
média, pequena, grande, não importa, o Brasil tem que entrar para vencer. E contra o Haiti, aquilo que não apareceu no jogo do Marrocos, de Brasil e Marrocos, apareceu contra o Haiti. Contra o Haiti apareceu, e eu espero que o mesmo futebol que apareceu contra o Haiti venha contra a Escócia. Por quê? Porque, galera, se a gente quer brigar para ser campeão, por mais que ainda tenha alguns brasileiros aí com o pé atrás, eu também fico meio assim, né? A gente tem que mostrar para que veio a Copa do Mundo. Não adianta a gente entrar numa Copa do Mundo, a gente se classificar para uma Copa do Mundo nas eliminatórias e todo ano ser a mesma coisa. Você entendeu? Não adianta o Brasil chegar nas eliminatórias, fazer, nossa, um excelente data FIFA. Um amistoso assim que, meu Deus do céu, que coisa linda. Aí chega na Copa do Mundo e passa vergonha. Por quê? Porque o mesmo futebol que mostra nos amistosos, não mostra quando tem que mostrar na Copa. Então não adianta a gente entrar na Copa do Mundo, a gente esperar o Brasil entrar em campo pela Copa do Mundo, para ver se consegue pelo menos o Hexa e todo ano ser a mesma coisa. E todo ano ser a mesma coisa. O Brasil pode tentar brigar por esse Hexa? Não vou dizer que não. Se eu disser, eu sou hipócrita. Se eu disser que não, eu sou hipócrita. Tô sendo hipócrita aqui com vocês, tá? O Brasil pode sim brigar pelo Hexa. Não só pode, como deve até o fim brigar pelo Hexa. Se não vier, ok, beleza. Mas pelo menos tenta. Tenta na bola. Tenta jogando bola. O Brasil ontem jogou bem. Gostei, parabéns. A gente já vai falar dos jogadores. Mas é bom a gente relembrar um pouco. Por quê? Porque tem muita gente que acha que, nossa, o Brasil goleou o Haiti de 3-0. Beleza, vitória merecida. Não vou desmerecer a vitória do Brasil, jamais. Mas, gente, o bom futebol do Brasil não tem que aparecer só contra Haiti, contra a Escócia, contra... Como é que é o nome daquele time que tomou 7 da Alemanha? Lembrei. Curaçao. Não tem que aparecer contra Senegal, que é também uma seleção duríssima. Não tem que aparecer só contra essas seleções. O bom futebol da seleção brasileira tem que aparecer contra Japão, Holanda, França, Alemanha, quem mais? Bélgica, Colômbia do Rames Rodrigues, Croácia, né? Que eliminou a gente a Copa passada, a Copa do ano, daquele ano trágico lá, né? Quem mais? Tem que aparecer contra essas seleções aí. Croácia, Bélgica, Argentina, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, dentre outras seleções. O Brasil tem que entrar para querer vencer os jogos. Assim como entrou contra o Haiti e tem que entrar contra a Escócia também. Eu quero chegar na final e quero bater de frente com a possível França, com a possível Argentina, com o possível Portugal. Entra em campo para vencer. É simples. É só entrar e jogar bola. É simples. Não pensem que estou aqui dando sermão do Brasil. Não, eu estou aqui relembrando um pouco porque tem gente que ainda tá... Tem gente que ainda tá assim... Nossa, tá com a esperança lá em cima. O Brasil ganhou. Nossa, vai vir o Hexa. Meu Deus, agora o Hexa vem. É só o início da Copa? Claro. Mas aí, a gente já vai entrar no mata-mata, na fase mata-mata. E se o Brasil não ganha ontem? E aí? E se o Brasil perde ontem? E se o Brasil humildade perder ontem o jogo? 2 seleções já saiu fora já. É a Turquia e o próprio Haiti. Já tá fora da fase de briga pelo mata-mata. A partir de agora, quando a gente decidir se o Brasil vai passar em primeiro para a próxima fase, se vai passar em segundo, né? Dependendo do que acontecer entre Marrocos e Haiti, a gente vai descobrir. O Marrocos pode até perder para o Haiti, que mesmo assim o Haiti não tem mais chance de classificação, né? Posso estar errado, não sei, mas certeza não tem mais. Quando a gente chegar no mata-mata, a história é outra. Não é mais fase de grupos. Venceu
ponto pra você, saldo de gols lá em cima. Não. Agora, chegou no mata-mata, amigão, a história é outra. A história é outra, a conversa é outra. Por quê? Se você me dá pra perder um jogo, você tá fora. Se você perder, você tá fora. Ah, mas e se o Brasil topar com uma possível Holanda e perder? Tá fora. É mata-mata, gente. Agora, dependendo do que acontecer nessas outras rodadas, e no jogo entre Brasil e Haiti, e... Brasil e Haiti não. Brasil e Escócia, e Marrocos e Haiti, a gente já entra na fase mata-mata, aí a conversa muda de figura. Por quê? Porque aí começa a apertar as coisas. Quem dormir agora já era. Quem dormir já era, tá fora da Copa. Vocês não viram a França? Chegou na final contra a Argentina e perdeu. Por quê? Mas chegou na final por quê? Porque jogou bola. Porque jogou bola. Chegou na final, perdeu, beleza. Mas chegou na final jogando bola. É o que tem que ser feito na seleção brasileira. A seleção tem que jogar bola se quiser chegar na final. Mostrar esse mesmo futebol aí que mostrou contra o Haiti, contra a Escócia e contra outras seleções mais fortes. Como é o caso da Alemanha, da Bélgica, da Croácia, do Paraguai, do Uruguai, né? Eu falei com um colega meu ali no cabeleireiro, falei, mano, se o Brasil perder pra esse tal de Haiti, mano, pode largar a mão, pode ir embora na primeira fase. Pode sair fora na primeira fase, nem precisa classificar não, pode ir embora na primeira fase. Pode sair fora na primeira fase, nem precisa classificar. Perder pra equipe de Marrocos, caso a derrota viesse naquele jogo, que realmente o Brasil naquele jogo tava merecendo perder, né? Tava nem merecendo empatar, era perder mesmo. A gente até tolerava. Mas perder pro Haiti, mano, aí já é uma pouca vergonha, né? Aí já seria uma vergonha, assim, lamentável. Seria pior do que tomar 7 da Alemanha. Hã? Bom, vamos falar dos jogadores? Relembrando um pouco, depois dessa pequena relembrada, né? Vamos falar dos jogadores. Eu gostei da escalação do Ancelotti, gostei. Porém, ele continua insistindo com alguns jogadores, que é o caso do seu Rafinha. Que parece que, meu Deus do céu, tava virado na gota serena, fez um gol impedido, errou. Tava com a bruxa ele ontem, né? Tava com a bruxa tava solta pro lado dele ontem, não sei o que aconteceu. Tanto é que ele saiu contundido, né? Acho que sentiu o posterior da coxa. Não sei se foi o posterior, se foi alguma parte da coxa, sei lá. No lugar dele, entrou quem a gente mais pedia, Ryan. O Ryan entrou, jogou bem, gostei. Vocês viram o que eu falei desse jogador que quebra a primeira linha de defesa adversária? Pois é, o Ryan conseguiu fazer isso. Apesar que ele tocou poucas vezes na bola, né? O narrador pouco falou o nome dele, mas ok. Ele fez o que tinha que ser feito, entrou em campo, mostrou serviço, não teve medo de chamar a responsabilidade e foi pra cima. Não conseguiu fazer o seu gol, mas tudo bem. O importante é ele pelo menos dar assistência, achar um companheiro bem colocado para marcar o gol, certo? E isso ajudou demais o Brasil. Um jogador rápido que quebra a primeira linha de defesa, pô, ajuda demais, certo? E depois veio a tão esperada entrada do Endrick. Porém, ele tirou... Acho que ele tirou quem mesmo pra colocar o Endrick? Opa, agora ferrou, agora me fugiu o nome. Mas ele tirou um jogador que também estava malemar no jogo pra colocar o Endrick, né? Vamos lá. Endrick entrou, mostrou serviço, fez um gol, porém impedido. Realmente bem impedido. Ainda fiquei meio assim na dúvida, mas ok, depois que eu vi o lance, realmente estava impedido, não tenho o que reclamar. Mas vocês viram o que eu sempre falo? Ele entrou em campo e mostrou o quê? Serviço. Ele mostrou que merece ser titular na ausência de Neymar. Eu só não gostei da saída do Vini para a entrada de um outro jogador, que se eu não me engano acho que foi o Danilo Santos, acho que foi o Martinelli, né? Foi o Martinelli?
Acho que foi o Martinelli que entrou ele, o Endrick, o Martinelli entrou no lugar de outra pessoa que eu não me lembro quem é. Mas o Vini saiu pra entrada de outra pessoa, que agora me fugiu o nome também. Legal. E o Paquetá, mais uma vez o Paquetá Malemar, né? Pra não falar que foi mal Malemar. Ah, mas ele deu pra... Beleza. Até aí, ok. Até aí, ok. Só que é aquilo que eu falei no pós-jogo de Brasil e Marrocos. O Brasil não tem que depender só do Vini. Tem que estar todo mundo junto ali. O Vini fez aquele gol, maravilha, gol bacana, lindo, né? Mas é aquilo, não pode depender só do Vini. Tem que ter jogadores ali para ajudar no ataque. Hã? Até porque aquela bola que o Vini recebeu, a defesa do Haiti estava desarrumada. Estava total desarrumada. Aí foi o que ocasionou o gol do Vini. Mas assim, se tivesse um para ser craque do jogo ali, seria o Matheus Cunha, porque fez 2 gols. Né? 2 gols. Ah, Rafael, o Igor Thiago tinha que entrar no jogo ontem? Não, o Igor Thiago não. Ele tava quietinho lá no banco, tava tranquilão, deixei ele lá, né? Mas é aquilo que eu falo, o Endrick ele entrou, ajudou pra caramba, ajudou quando precisou, voltou pra marcar, buscou, tentou fazer com que os jogadores do Haiti tivessem trabalho na hora da marcação. Aquela bola do Martinelli que foi na trave, eu pensei que seria gol. Eu pensei claramente que seria gol, vi ela lá dentro da rede. Mas ok. Então, rapaziada, é isso. O Brasil tem que entrar com esse espírito em campo. Entrar com o espírito de quem quer ganhar jogos. Entrar com o espírito de quem quer vencer. Ou é isso. Ou todo ano vai ser a mesma coisa. Compreendeu? Bom, minha nota para os jogadores, para não dizer que eu vou dar 100 para todo mundo, porque também não é assim. Vini Júnior, nota 7. Né? Vini Júnior entrou, jogou bem. Entrou de titular. Nota 7, jogou bem. Ryan, 6,5, porque pegou pouco na bola, mas esse pouco que pegou conseguiu ajudar, então 6,5. Endrick, para ser justo, 3,5. Também pegou pouco na bola, mas o pouco que pegou ajudou. 3,5. Aumentaria sua nota, Endrick, se o seu gol não tivesse impedido. Aí ok. Mas como estava impedido, 3,5. Você jogou bem. Vamos lá. Lucas Paquetá. Paquetá. Você só joga no cheirinho, hein, Paquetá? Você só joga no cheirinho, hein, Paquetá? Você só joga no Flamengo, hein, Paquetá? Rapaz, Paquetá. Que é isso, Paquetá? Tu só joga no cheirinho, hein, Paquetá? Deus me livre, Paquetá. Nota 4,5 pra você, Paquetá. Pra não falar que eu vou te dar 2,5, vai 4,5, bicho. Tem que melhorar, bicho. Você deu o passe pro Vini? Ok. Deu passe pro Vini, mas 4,5 pra você. Meu Deus, hein, Paquetá. Casemiro. 3,5. A mesma do Endrick. 3,5. Não jogou tão bem, mas tá bom. 3,5. Tem 2 jogadores aí no Brasil que precisa melhorar. Que é o Paquetá, que só joga no cheirinho. E o Casemiro. Que eu não sei quando é que vai começar a jogar bola. Tudo bem. Bom, tirando isso, o Brasil venceu bem, gostei da partida. Eu espero que esse mesmo futebol, que não foi aquele futebol, nossa, que futebol excelente, possa aparecer contra a Escócia. Tá? Bom, esse foi o pós-jogo. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez peço perdão por não ter gravado ontem. Também já era meia-noite, pelo amor de Deus. Quem é que vai gravar um pós-jogo meia-noite? Né? E que o Brasil entre para vencer o jogo na quarta-feira. E vamos, Brasil!